Olá, eu vou dar continuidade ao que eu falei no encontro passado, de um outro exemplo de política, de política de Estado, para mostrar como o planejamento e gestão do espaço agrário estão umbilicalmente associados à política e à relação de poder, né? Então, a gente está falando do PRONAF, do Programa Nacional de Agricultura Familiar, né? E, ao falar de PRONAF, ao falar do Programa Nacional de Agricultura Familiar, enquanto uma política, a gente está falando de uma concepção do espaço agrário, não é? Uma concepção do espaço agrário, porque não existe política sem uma dimensão espacial. Então, quando eu enuncio o PRONAF, eu enuncio tendo como fundamento espacial uma ideia de política, não é? Uma ideia de política. Ou eu alicerço a minha ideia de política em cima de uma concepção de dimensão espacial, né? E quando o PRONAF ele emerge, né, no início da década de 90, ele emerge no entendimento de que a agricultura familiar, ela deve tomar o lugar enquanto categoria, ela deve tomar o lugar daquilo que se chama camponês, né? Então, eu imprimo uma série de pejoratividades, uma série de, de qualificativos pejorativos para o camponês e apresento o agricultor familiar enquanto o protótipo de algo que é, entre aspas, moderno, né? Moderno. Então, muito bem. Historicamente, o camponês ele vai ser apresentado e vai ser visto como uma classe incômoda. E, ao mesmo tempo, incômoda porque é revolucionária, mas no caso do bloco no poder, né, o camponês é visto como obsoleto, preguiçoso, ineficaz economicamente, não tem rentabilidade, não tem perspectiva empresarial, não é empreendedor, não tem racionalidade econômica, né? Então, ele, ele pouco se diferencia de uma atividade extrativista, porque ele não visa uma formação de um empreendimento, de um empreendedor, né? E aí, o que acontece? Quando o agricultor familiar ele aparece justamente no sentido de fazer com que o agricultor familiar se torne uma categoria profissional, não é? Quando isso é possível? Ora, nós só podemos entender a emergência do PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, e a própria emergência da, do conceito de agricultura familiar enquanto uma categoria profissional, considerando um contexto muito maior, né? Então, posso dizer que final da década de 80, início da década de 90, foi um período onde os estudos de agricultura familiar vão emergir, principalmente na década de 90, né? Então, vai haver uma preocupação na sociologia, uma preocupação na academia já na economia, de recuperar o potencial desse conceito chamado agricultor familiar, né? Só que tem uma coisa, e quando é que isso, digamos assim, alguns pontos importantes que demarcam isso, né? Então, um ponto vai ser a própria política europeia, que se dá a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Que é uma política de valorização da agricultura familiar, né? Do agricultor familiar enquanto um personagem fundamental no sentido da reprodução ampliada da própria sociedade europeia e do próprio sistema capitalista. Por quê? A partir do momento em que o agricultor familiar se torna um empreendimento lucrativo, a partir do momento em que
o agricultor familiar se torna um empreendedor familiar, uma racionalidade empreendedora, né? Ele vai produzir alimentos, esses alimentos teriam, teoricamente, baixo custo, e esse baixo custo, ele puxaria o preço da reprodução da força de trabalho para baixo. Então, dos componentes do montante do valor do salário do trabalhador é a reprodução da força de trabalho a partir da produção de alimentos da cesta básica, né? O problema é como é que o agricultor familiar, por si só, largado às leis do mercado, conseguiria produzir alimentos mais baratos, ser produtivo, ter uma perspectiva empresarial. Só ele não consegue. Então, a partir da década de 50, 60, 70, né, há um processo de um conjunto de políticas que vão apoiar a agricultura familiar, vão apoiar a fixação do agricultor familiar do campo, vão subsidiar a produção agrícola, vão generalizar a formação de cooperativas, generalizar o acesso a máquinas, generalizar o acesso à tecnologia, generalizar o acesso a todo um conjunto de sistemas técnicos necessários a tornar a agricultura familiar mais promissora, né? E imprimir a agricultura familiar uma conotação mais empresarial e menos artesanal, ou menos quase que extrativa, né? O sentido de imprimir a agricultura familiar no sentido empresarial, né? Baseado nas indicações geográficas, baseado na comida típica, baseado na produção típica, baseado em vários elementos que viriam valorizar a produção do lugar, né? Mas isso tudo amparado com políticas de Estado, porque a ação do Estado ela seria imprescindível no sentido de permitir uma valorização desse segmento e, assim, fixar essa pessoa no campo e, com isso, tornar ele produtivo, né? Então, onde eu quero chegar? Que o agricultor familiar empreendedor ele é uma construção do Estado, de políticas de ação social, de bem-estar social do Estado, né? Políticas que compreenderam o papel fundamental da agricultura familiar na reprodução ampliada do capital, né? O agricultor familiar ele não é uma cria do livre mercado, ele não sobreviveu, ele não é um sobrevivente, ele é uma invenção de política do Estado, porque deixado somente a lógica do mercado, ele não ia conseguir sobreviver. Por isso que não tem fundamento a crítica do Abramovay, né? No livro do Abramovay, que é a tese de doutorado dele, que é Paradigmas do Capitalismo Agrário em Questão, ele é profundamente injusto com Marx, injusto com Lenin, injusto com Kautsky, injusto com Chanov. Injusto por quê? Porque o Abramovay viu um agricultor familiar que não foi o mesmo que o Marx, que o Lenin, o Chanin e Chanov viram, né? O Abramovay vê um agricultor familiar próspero, rentável, empresarial, mas fruto de uma ação do Estado, de políticas do Estado. Ele vê um agricultor familiar da cria do Empire State, dos 30 anos gloriosos do Empire State europeu, ele vê isso, né? Que não é o mesmo agricultor familiar que o Lenin, o Chanin, o Chanov e o próprio Marx veem, né? Então, primeiro, ele é injusto com Marx, a crítica dele é injusta com Marx, porque ele procura em Marx uma questão agrária como se o Marx tivesse uma obrigação de construir uma questão agrária para dar sustentação ao seu sistema de pensamento. Isso é injusto, isso é a mesma coisa que olhar para o Marx e dizer Marx não tem uma questão de gênero. Marx não tem uma questão étnica. Marx não tem uma questão ambiental. Quer dizer, eu não posso projetar no Marx questões que não estavam no sistema construtivo dele, né? Não estavam no sistema construtivo dele.
Então, se no Marx não tem uma questão agrária, porque era imprescindível, porque ela não era imprescindível a reprodução do sistema do Marx. Isso não quer dizer que o Marx não dá atenção à renda da terra. Ele dá atenção à renda da terra. Né? Então, é profundamente injusta a crítica do Abramovay. Outro ponto. É profundamente injusto a crítica do Abramovay a... Deixa eu fechar a janela aqui que está muito barulho. É profundamente injusta a crítica do Abramovay de novo ao Lenin e ao Kautsky. Porque o Lenin e o Kautsky, o que o Lenin e o Kautsky chamavam de agricultor familiar ou de agricultura familiar era o campesinato tradicional. Era um campesinato tradicional, que é herança ainda, é ruptura e continuidade das marcas do feudalismo. Né? É aquele agricultor familiar que não é fruto de ação do Estado, muito pelo contrário, é fruto da omissão do Estado. Né? E que o Lênin pode estar equivocado. O Lênin ele vai dizer que no campo russo, né, no livro dele lá, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, o Lênin vai dizer que no campo russo vai ter uma diferenciação social, que o camponês que é rico vai se tornar burguês, e o camponês que é pobre vai se tornar proletariado, vai ter a mesma polarização de classe que tem no urbano. Né? E o Kautsky vai dizer que em se tratando da Alemanha, o que vai acontecer? O agricultor familiar, o camponês, não vai conseguir resistir à potencialidade dos conglomerados e das técnicas. Né? Então, nenhum dos dois tinha no século XIX um agricultor familiar como o Abramovay tem na segunda metade do século XXI, no século XX. Né? Por isso que o Lenin e o Kautsky não vão hesitar em dizer é uma categoria em extinção. Que nunca eles vão imaginar que 50, 60 anos depois o Estado vai restabelecer políticas, para restabelecer esse segmento, porque vai ressignificar esse segmento, não mais como agricultor, o agricultor que está em fase de extinção, mas sim como uma peça estrutural na reprodução do sistema. Isso não estava no horizonte deles. Então, é injusto a crítica que ele faz. Né? Injusto pelo que o Mondler dizer, quer dizer, sem fundamento empírico. Sem fundamento empírico. Porque o que o Abramovay viu não foi o mesmo que o Lenin, o Chanin, o Chayanov viram, por exemplo. Tá? Viram, por exemplo. E aí, então, o que acontece? Ele viu esse modelo de agricultor empresarial, fruto da ação estatal, apostando nele, criando linha de créditos, fomentando cooperativas, fomentando a aquisição de tratores, fomentando, generalizando equipamentos urbanos, equipamentos de sistemas técnicos. Então, linhas de crédito, ele é uma criação da ação do Estado, ele não é algo que resistiu ao livre mercado, que sobreviveu, não tem isso. Né? Mas, guardado o equívoco da análise dele, ele traz esse protótipo para o Brasil. Né? Esse é um ponto. No Brasil, o José Graziano da Silva também, que depois vai ser uma das pessoas que vai criar a política do Fome Zero, por exemplo, né? Ele vai fazer estudos mostrando também o potencial da agricultura familiar. Né? E o José L. da Veiga também vai fazer uma série de estudos que vai mostrar como é que o Brasil rural é muito maior do que o IBGE diz. Então, essas três coisas aí vão fomentar uma espécie de valorização do agricultor familiar empreendedor, do agricultor familiar enquanto uma categoria profissional, né? E que era preciso pensar política para ele. Então, dentro desse cenário, que vai, no início da década de 90, o Fernando Henrique Cardoso vai colocar o PRONAF, né? Enquanto
um Programa Nacional da Agricultura Familiar que visa abrir linha de créditos para que esse agricultor familiar ele se torne cada vez mais um empreendedor. Um empreendedor. Né? A partir desse momento que ele lança o Pronaf, ele começa a lançar também uma perspectiva territorial de desenvolvimento, ou melhor, uma perspectiva de desenvolvimento territorial, que não passa mais a ver o agricultor familiar como o opositor contraditor do latifúndio. Ele passa a ver o agricultor familiar como um complemento necessário, né, que vai fornecer a terra e a força de trabalho que o agronegócio precisa, e o agronegócio vai fornecer o treinamento tecnológico, a expertise do agronegócio para esse agricultor familiar que até então não tinha uma mentalidade empreendedora. Né? Então nasce o que o Ariovaldo chama do processo de territorialização do capital, fruto desse ordenamento jurídico que é a criação do Pronaf. Né? Então, a partir do Pronaf, o que é que vai acontecer? Eu vou ter linha de créditos, né? Essas linhas de créditos elas vão impulsionar determinada atividade. Né? Só que agora é uma atividade, ele vai estabelecer várias linhas de crédito. Né? Eu não estou dizendo que toda linha de crédito associada à agricultura familiar ela está associada ao agronegócio, eu não estou dizendo isso. Tá? Mas eu estou dizendo que o Pronaf ele fortaleceu esse elemento de associação com o agronegócio à medida em que ele abriu linha de créditos que o agronegócio se utiliza para fazer o quê? Para promover a sua expansão. Por exemplo, se não tivesse uma linha de crédito do Pronaf Eco Dendê, tá? Não teria expansão do Dendê na agricultura familiar, porque nenhuma empresa dendecultora ia financiar empreendimento de agricultor familiar. Então, o Estado cria essa linha de crédito, né? A empresa ela fornece base tecnológica, treinamento, né? E o agricultor fornece a terra para a empresa e a força de trabalho para a empresa, sem que a empresa compre a sua terra e sem que a empresa contrate a sua força de trabalho. Então, é isso que o Arioval chama de territorialização do capital. Então, antes havia apenas a monopolização do capital, quer dizer, o capital comprava uma grande extensão de terra, ele adquiriu uma grande extensão de terra. Agora, ele não quer a terra só, ele quer a terra e os usos, por isso que é a territorialização do capital. Né? Então, é isso que é isso que permeia a criação do Pronaf, né? Que é uma política que vai trabalhar nesse aspecto. Né? Então, o senhor está dizendo que é de todo ruim? Não estou dizendo nem que é ruim, nem que é bom. Eu estou dizendo que, a partir do Pronaf, houve uma generalização da mentalidade empresarial no campo, houve uma generalização da formação de cooperativas, houve uma generalização de associação da agricultura familiar a conglomerados agroalimentares, né? Houve enfraquecimento do sindicato dos trabalhadores rurais e houve um fortalecimento da associação de produtores, houve um enfraquecimento da luta pela terra e houve um fortalecimento da mentalidade, digamos assim, de mercantilização da vida. Né? Então, há todo um processo de conquistar o homem do campo por meio de gerar renda para ele. Né? Porque até então, a renda nunca foi a finalidade da existência do homem do campo. O homem do campo ele vive para a sua unidade produtiva era para manter a sua vida. Nunca a sua existência foi em função de adquirir renda. Tá? Eu não estou dizendo que ele era um bom selvagem, mas também não estou dizendo que ele era um mau selvagem. Eu estou dizendo o seguinte, que o dinheiro, né, o dinheiro
ele, 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 ele desde a configuração da sociedade camponesa no Brasil, o dinheiro é um componente. Tá? Mas a reprodução dessas sociedades, ela não tinha no dinheiro uma instituição fundamental, né? Porque era escasso o dinheiro. Então, havia outros expedientes que garantiam a reprodução dessa sociedade, como troca de trabalho, como mutirão, como a utilização de trabalho generalizado de homens, mulheres e parentes e aderentes. Então, a própria relações não mercantis, né? Por exemplo, troca de comida, repartição de caça, repartição de pesca, repartição de, de, de coisas que não implicavam necessariamente uma troca monetária, né? O problema é que, a partir do agricultor familiar, esse expediente se torna mais raro. Né? Mais raro. E a reprodução da vida na agricultura familiar, ela passa a ter, nas relações mercantis mediadas pelo dinheiro, um dos seus principais expedientes. Mesmo porque há uma generalização da sociedade de consumo para esse campo aí. Né? Então, lojas de departamentos, lojas de venda que antes eram situadas apenas na cidade, elas vão ao campo. Né? Não a loja vai ao campo, mas o vendedor vai ao campo. O vendedor vai ao campo. Né? Uma espécie de volante, uma espécie de mascate dos tempos modernos, ele vai ao campo. Ele vai oferecer ao campo o que tem na área urbana. Né? E aí, quando ele vai oferecer, o único intermediário entre a mercadoria e a pessoa é o dinheiro. Então, o dinheiro passa a se generalizar como um valor de troca universal. Né? E aí, outras formas de troca de trabalho, de mutirão, de troca de alimento, de troca de favor, isso passa a ser, isso passa a não ser mais o essencial na reprodução daquele modo de vida. Eu não estou dizendo que constrangimentos extraeconômicos não pesem ainda no campo. Pesa sim. Tá? Então, a ideia do patronato político, a ideia do padrinho político, a ideia da influência política, a ideia do constrangimento político ainda é muito forte. Tá? Mas, do ponto de vista da reprodução daquela relação ali, daquele modo de vida, o dinheiro ele passa a ser contado como fundamental. Como fundamental. Né? Porque as pessoas já não vão mais no meio do mato retirar madeira, cortar madeira para fazer a casa. Não, elas vão ter que comprar tijolo, comprar fio elétrico, comprar tubos, comprar encanamento, comprar telhas, comprar portas, comprar. Ou comprar, ou mesmo ter acesso a políticas que viabilizem a aquisição da casa. Né? Porque junto com o Pronaf veio uma série de políticas por meio rural. Né? Políticas, por exemplo, de habitação rural, políticas de educação rural, políticas de qualificação rural. Para quê? Para cada vez mais varrer do mapa essa categoria chamada camponês. Tá? Então o senhor está dizendo que essas políticas não são ruins? Não se trata de ruim ou bom, mas se trata de dizer que o paradigma societal mediado pelo dinheiro passou a ser o único possível. Passou a se estabelecer como um pensamento único. Né? Então, aí não se abandona o paradigma de que a terra tem que ser produtora e produtiva, e que a finalidade da vida é produzir. Esse é o problema. Né? Então, esse é o problema. Então, quando tu pega, por exemplo, as empresas no campo, as empresas do campo, elas têm o salário das pessoas e têm a produtividade, né? Que é um plus que algumas empresas oferecem aos trabalhadores à medida em que eles produzem além do que devia. Então, é uma espécie de convite a competir de mim comigo mesmo, até onde eu tenho resistência física para garantir uma maior rentabilidade. Né? Então, ainda que o Prodaf esteja inserido dentro de uma lógica de modernização agrícola, é uma modernização profundamente conservadora, porque ela não ataca a raiz do processo, que é a concentração de terra.
Ela não ataca a outra raiz do processo, que é a priorizar a agroexportação de commodity, né? Ela não ataca a outra raiz do processo, que é manter o agricultor familiar na condição de fornecedor de matéria-prima. Ela não ataca a outra raiz do processo, que é priorizar o processo de verticalização quando tem para o grande conglomerado, né? Então, por exemplo, eu tenho uma associação de produtores de agricultores familiares de Dendê associado à Agropalma, né? Esses produtores fornecem fruto fresco colhido, fruto do Dendê, né? Por que que essa associação tem que ficar restrita a fornecer fruto fresco colhido? Por que ela não pode fornecer óleo de palmiste? Por que ela não pode ter uma microdestilaria e vender direto para os produtores? Por quê? Né? O mesmo exemplo, volto para o açaí, para as cooperativas de produção de açaí, né? Quer dizer, eu tenho vários produtores fornecendo mais do mesmo, que é o fruto fresco do açaí, sem qualquer processo de verticalização, né? Então, aí, como eu falei, é um moderno profundamente atrasado. E por ser profundamente atrasado, precisa aparecer como novo para garantir o poder do atraso. Não terá estrutura agrária, não terá subordinação da terra e do capital e do trabalho ao capital, não mexer com a matriz, com o sentido de economia, que é o sentido da agroexportação, e não mexer nem um milímetro na matriz rentista do nosso capitalismo. Tá? Então, mais importante do que vocês entenderem a legislação do PRONAF, que isso é disposto a todo tempo lá, vocês podem encontrar um decreto de criação do PRONAF, é entender essa relação entre política e espaço, que está no horizonte da criação do PRONAF e que presidiu, estruturou e sustentou a criação do PRONAF desde o começo. É isso que eu tentei mostrar para vocês. Tá? Muito bem. Né? Esses vídeos que a gente passou, esse livro que a gente colocou para vocês, em hipótese alguma, eles substituem o contato do dia a dia, em hipótese alguma, eles substituem o calor da aula, em hipótese alguma, eles substituem a reflexão mais pausada. Tá? Eles são apenas uma tentativa de não deixar vocês tão dispersos, na esperança de que um dia a gente consiga retomar, né? Retomar melhor. Tá? Por isso que eu gostaria que, como trabalho final, vocês fizessem uma pequena reflexão, um texto de 3 laudas, de 3, 5 laudas, sobre essa relação que eu trabalhei aqui entre planejamento, gestão do espaço agrário, mediado pela ação do poder e da política, né? Porque a ideia é mostrar para vocês que essas políticas não são ação técnicas, que esse planejamento não é uma questão técnica, não é neutro, não é sem propósito, não é sem base espacial, não é sem intenção de classe. Tá? Então, um pequeno texto sobre isso que eu gostaria que vocês elaborassem e me entregassem até o final da próxima semana. Vou colocar no grupo do WhatsApp. Tá? No demais é isso. Espero que vocês estejam bem. Espero encontrá-los bem, né? E por aqui a gente finaliza a disciplina na certeza de que a gente se esforçou para trabalhar o melhor dentro das condições diversas. Porque, enfim, a ideia era não comprometer a qualidade da reflexão. Então, um pouco de reflexão que vocês tiveram, com certeza foi uma reflexão de qualidade. É isso. Tá? Então, vou colocar no WhatsApp depois as orientações do trabalho. Né? Assistam os vídeos com calma e fiquem tranquilos, que as coisas elas vão, aos poucos, se tomar o rumo que elas devem tomar. Tá? Um abraço.